Ricardo, você aqui, vamos usar você como um representante de vários founders aí dessa geração atual, né? E você já teve experiência de captar, né? Já 2 vezes, né? Com o VC, né? E eu acho que tem um pouco do sentimento, né? Da alegria, da conquista, mas muitas vezes me parece também que tem assim, ela é rapidamente sobreposta por uma preocupação, talvez com você não quer de não crescer, medo de não crescer, Uhum. ou a preocupação de frustrar, né, as pessoas que investiram em você ou quem está junto na empresa, né? E muitas vezes até um sentimento de culpa, né? Isso é Uhum. verdade? Pô, cara, eu acho que é muito particular de cada founder, né? Eu posso falar por mim. Eu me considero uma pessoa bastante responsável. Talvez não por natureza, eu precisei me tornar responsável, mas eu vou dizer que o peso da responsabilidade é muito maior do que a alegria da conquista, eu te diria, né? Eu acho que tem um sentimento de satisfação muito grande quando a rodada ela é concluída, mas é mais por você ter superado uma etapa que é muito desgastante, né? Eu acho que vale dizer que toda a jornada da captação ela é desgastante, né? Os founders eles falam muito que precisa falar com 50 fundos para receber um term sheet. Se engana muito quem acredita que recebendo o term sheet a jornada de captação acabou. Na verdade, ela só começou, porque daí você vai negociar os termos, aí você vai entrar em contrato, você vai entrar em due Sim. diligence, uma série de coisas para acertar, que daí quando a rodada sai, você tem aquele sentimento de ufa, acho que virei um capítulo importante aqui da história. Só que o dia seguinte ele já é carregado de responsabilidades, porque você tem que entregar o plano. E não é nem entregar o plano para o investidor, você tem que entregar o plano que você se comprometeu, em primeiro lugar, Você é o consigo primeiro a mesmo. acreditar, né? Você No é o primeiro plano. a acreditar nele. Sim. Então, nesse aspecto, eu acabo indo mais para o lado da responsabilidade, tanto por conta do plano, quanto pela consciência de que você acabou de absorver um novo sócio. E é parte da sua responsabilidade também fazer o devido onboard, colocar aquele sócio em entrosamento junto com a empresa que já estava rodando, né? E curiosamente, assim, eu já fui cobrado por algumas pessoas do meu time de alguns eventos importantes da Hamper, assim, que a galera não viu eu comemorando, né? E talvez isso seja até um lado, vamos dizer assim, não tão positivo da minha característica, né? Porque eu acho que também não faria mal comemorar, mas eu acabo ficando mais na minha, assim, e falo, pô, legal, fechamos a rodada, mas amanhã tem que trabalhar normal, vamos tocar a vida em frente. Você sabe que eu, na minha história, tinha um pouco disso também. A grande reclamação que as pessoas faziam de mim é que eu comemorava pouco. Aham. Eu sempre me cobrei muito e não é que eu cobrava os outros, mas é como se eu não tivesse tempo para comemorar, porque eu já tinha a próxima preocupação, né? Isso é Uhum. ruim. Uhum. Acho que isso é ruim. Acho que eu nesse sentido, errei muito, né? Aham. Quando eu era extremamente preocupado, né? Aham. Mas eu acho que a gente vê, e a pergunta veio um pouco disso, né? Se a gente for falar da nossa conversa hoje, né? A gente tem muito founder que está passando agora por um momento desse, né? De talvez essa frustração, né? Ou seja, da empresa é, ela não ter, talvez, percorrido o caminho que ele estava imaginando, Uhum. e agora são alguns cenários, né, que a gente tem de alguns founders, e você fala também com muita gente, né? Então, aquela perspectiva de não captar com nenhum VC, né? Aham. Ou seja, de repente o tamanho da empresa, o crescimento que ela tem, ou a tese que a empresa está encaixada, parece que ela não está mais nos trilhos, né? Não está mais Uhum. no radar dos VCs, né? Tem muito empreendedor que tem aquela revolta, assim, do que, pô, todo mundo dá certo, né? Parece que Sim. todo mundo dá certo, né? Ou seja, as notícias são sempre da Disneylândia, né? Aham. E dá certo para todo mundo e menos para ele, né? Ou seja, eu já peguei vários empreendedores com esse um pouco desse sentimento, né? Falando, cara, Uhum. será que é verdade tudo isso que contam, né? Uhum. Então, questionando até realmente se é verdade ou não, né? Você já falando, cara, por que só comigo que não, né? Tem aquele empreendedor que a frustração do cara que ele fala, poxa, eu trabalhava numa outra empresa, resolvi empreender porque eu queria ter liberdade, eu queria ficar rico ou qualquer outra coisa, Uhum. e aí ele se vê quase que um refém do empreendimento dele, da startup, ou seja,
Cara, parece que ele tá trabalhando mais ainda e muitas vezes até de forma infeliz, né? Ou seja, a frustração gera até um enrijecimento, assim, daquela paixão que ele tinha, né, sobre o negócio, né? E Sim. parece que ele se transformou meio no refém, né? Ele não tem, parece que, outra alternativa, né? Uhum. E tem aqueles outros empreendedores que, assim, eu gosto do meu negócio, né? Se não tiver talvez um investidor, tudo bem, mas, cara, eu não tô mais crescendo a taxas chinesas, eu não tô Aham. crescendo muito, né? E aí, Uhum. cara, o que que eu faço, né? Eu não tenho como talvez pagar os meus investidores, não tô crescendo muito, o que eu faço, né? Uhum. Eu acho que esses 4 cenários são muito comuns hoje, né? São muito comuns, cara. E aí, se eu fosse pegar os 4 sintomas que você trouxe aqui, eu diria que 2 deles são variáveis que o founder ele tem menos controle, e aí ele tem que procurar se tratar. Talvez o Startups and Downs não é a terapia para isso, que é se você está muito preocupado com o sucesso dos outros, ou se você está muito preocupado com o que está acontecendo ou não na indústria de VC, eu acho que essa é uma variável que tem, claro, um efeito nos founders, mas os founders não podem depositar todas as suas fichas nisso. Eu acho que, então, para esses 2 sintomas, para essas 2 variáveis, o founder, ele setar melhor as suas expectativas e entender que em grande parte da jornada a gente tem que abaixar a cabeça e executar o nosso plano e olhar um pouco menos para o que está acontecendo ao nosso redor, ou saber como que essas coisas que acontecem ao nosso redor servem de energizadores e não de coisas que nos puxam para baixo, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Para os outros 2 sintomas, que é quando a gente se sente se tornando o gerente da própria empresa ou a empresa ela não está crescendo tudo que a gente queria, eu acho que o Startups and Downs é a terapia certa, porque a gente tem muitos episódios cobrindo isso de alguns ângulos diferentes, né? E aí, para as outras 2 variáveis que a gente está falando aqui, elas já estão um pouco mais dentro do controle dos founders, e aí não é nem só questão de ele setar melhor as suas expectativas, mas de ele também buscar capacitação para isso. Ou seja, se você se tornou gerente da sua própria empresa e está frustrado com isso, tem solução. Você tem que se capacitar a nível de gestão, você tem que formar lideranças, aprender a delegar, uma porção de coisas que a gente fala aqui. Assim como o crescimento é uma variável que você não tem total controle, mas você tem uma inferência muito grande nela como founder. A gente vai explorar um pouco desse cenário completo com um ingrediente que apimenta bastante aqui a questão, que é quando você já tem investidores no seu cap table, e aí você lida não apenas com a sua expectativa e a dos sócios que cofundaram o negócio com você, mas você tem também as expectativas de um investidor externo que entrou muito pelo sucesso da empresa, pelo crescimento da empresa, e que você deve alguma conta a ele, né? Sim. E aí, antes de entrar para dentro do episódio, primeiro, se você está tomando conhecimento do Startups and Downs agora, seja bem-vindo. Saiba aí que a gente tem mais de 130 episódios gravados, sendo que os 99 primeiros estiveram apenas no Spotify. Vale a pena consultar o nosso acervo, porque a gente tem muito conteúdo gravado. Certamente a gente já abordou algum desafio que você está passando agora, ou que você vai passar. Então, te convido a conhecer esse acervo e já seguir também o Startups and Downs. O César e eu, nós temos um compromisso semanal aí com o programa de lançar um episódio novo. E a gente procura evidenciar especialmente os downs da jornada empreendedora, não para falar apenas do lado difícil, por falar do lado difícil, mas sim para tentar catalisar os aprendizados gerados com isso. A gente também recém-inaugurou um quadro novo, onde a gente traz convidados para compartilhar também a história deles. Então vale super a pena, se você acredita que o assunto agrega para você. Garante que, além de estar seguindo o programa no YouTube e no Spotify, que você já curtiu o episódio de hoje, que você já deu 5 estrelinhas também para a gente no Spotify, que essa é a forma de você nos ajudar aí, nos motivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E, por fim, não deixa de encaminhar esse episódio ou qualquer outro episódio para algum empreendedor da sua rede aí que pode estar passando por algum desafio que certamente a gente cobriu aqui no programa. E aí, voltando, César, a gente está falando um pouco de um cenário que eu vejo como muito comum. Eu já me vi nesse cenário. Eu tenho muitos colegas founders que já viveram ou que estão vivendo esse cenário, que é, construir ali a empresa,
empresa já tem alguns anos, captei anjo, captei eventualmente um seed, captei até uma rodada institucional. Pô, a empresa eventualmente fletou ali em algum patamar, sei lá, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, não sei, em algum lugar. Quando eu digo fletou, às vezes não é que pô, parou ou tá em tendência de queda, mas a gente se acostumou com o triple, double, 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 e parece que qualquer coisa abaixo disso é ruim, e aí o camarada tá ali crescendo às vezes 20, 30% ao ano, e tá super frustrado, acha que tá perdendo o tempo dele ali, né? E aí você tem esse ingrediente que a gente falou, que é, pô, eu tenho ali os investidores, cada investidor pode se comportar de uma forma diferente. Você pode ter um investidor que começa a colocar pressão por crescimento no negócio, você pode ter um investidor que simplesmente desaparece, né? Aquele investidor mais visão de portfólio, do tipo assim, eu vou focar nos meus 20% que pode me dar o retorno e deixo os outros 80% que a natureza se encarrega. Você pode ter um investidor que começa a pressionar por vender, então tudo isso acaba também criando uma, né? Não deixa de exercer uma influência forte ali dentro dos founders. E eu acho que seria legal a gente falar quais caminhos possíveis existem, né, para founders que estão vivendo esse cenário. Ricardo, assim, a primeira coisa que eu acho que vale a pena, né, comentar é que muitas vezes a expectativa que os empreendedores têm com o negócio deles está muito vinculado à expectativa que os VCs têm, né, quando o cara capta, né? Então, porque a jornada dele é para vender a empresa, né? Então já começa uma frustração aqui quando ele perde talvez essa expectativa de que a empresa saiu do trilho de ser vendida naqueles múltiplos maravilhosos que talvez ele estava imaginando, né? Ou seja, ela já desencaixou ali de fazer uma nova rodada, né? Ou talvez vender para um estratégico que não vai ser naqueles múltiplos, né, milionários, e aí vai ter alguém saindo machucado aí nessa história. Já começa uma frustração enorme, mas precisa separar essa frustração do que é o negócio em si. Sim. Eu acho que tem essa dificuldade. A primeira coisa que eu acho que o empreendedor precisa ter é que ele construiu um negócio. E esse negócio, se ele não está dando dinheiro, talvez esse seja o problema. Ou seja, todo negócio, no final das contas, precisa dar dinheiro. Né? E a gente parece que viveu uma realidade de que até a IPO de empresa a gente fez que não dava dinheiro, né? Para depois ela buscar. Mas no final das contas, a realidade é nua e crua, tem que dar dinheiro, né? Então, se você tem um negócio montado, você passou por um vale da morte ali, forte no começo, né? A empresa tem faturamento, tem cliente, tem funcionário, já alcançou o que você falou lá, 500 mil, 1 milhão, cara, você tem um negócio na mão, né? Então, cabe a você identificar qual é o jogo que você vai jogar com esse negócio, né? Se não der mais para jogar o jogo do VC. Então, eu acho que a gente tem duas hipóteses aqui que eu acho que a gente pode trabalhar com a questão da motivação do empreendedor, né? Primeira questão é a seguinte, você consegue se reapaixonar pelo negócio? Ou seja, se essa frustração que você teve de estar trilhando algo para vender a empresa, muitas vezes o cara quer vender a empresa só, né? Você consegue se reapaixonar pelo negócio? Lembrar daquele amor inicial que você tinha, né? A dor que você queria resolver, sabe aquela primeira venda, quando a gente faz a primeira venda, o primeiro cheque, o primeiro cliente que está utilizando, que reconheceu aquilo, né? Se você for recuperar aquele sentimento, é possível você se reapaixonar? Então, você repactuar com o negócio as suas expectativas? Então, essa eu acho que é a primeira hipótese. Se não tem esse desejo, né, você tem que talvez ir para a segunda hipótese, que é, cara, preciso empacotar esse negócio e passar para frente. Né? Porque senão você vai matar o negócio. Né? Você ficar por obrigação, você vai matar o negócio. Né? Então, se você não consegue se apaixonar, se reapaixonar, né, pelo negócio, é melhor você empacotar e falar, cara, alguém vai ter que continuar isso, porque senão eu vou matar. Eu deixo de ser o remédio e passo a ser o veneno do negócio, né? Então, acho que o empreendedor precisa ter essa consciência clara, né? Nesse momento que ele tem que decidir efetivamente o que quer, né? E isso complica quando você tem mais do que um sócio, né? Quando você tem sócios. Porque quando você tem co-founder, 2, 3... podem ter momentos diferentes. Pode ser que alguns queiram se reapaixonar e outros queiram falar, não quero mais sair. Aí complica um pouco mais a história, né? Porque daí não é só o investidor que entrou. Você tem um co-founder ali que
para ele foi a linha de chegada. Legal. Né? Eu acho que esse assunto ele gera um parêntese tão grande que a gente vai até destinou, consultando as nossas pautas, a gente vai falar um pouco mais para frente como que a gente lida eventualmente com sócios que estão com interesses diferentes. Aí você fala, pô, tem uma parcela aqui dos sócios que querem continuar tocando, mas tem uma outra parte que não quer continuar. Como que a gente resolve? Como você constrói essa saída, né? Como você constrói essa saída. É. E aí, explorando os dois caminhos que você comenta, nenhum dos dois é fácil, né? Porque quando você se reapaixona, o seu sentimento em relação à empresa muda, mas a empresa não muda no dia seguinte. Então você se reapaixona, mas você ainda tem um grande abacaxi para resolver, que é colocar a empresa no trilho, eventualmente lidar com todos os desafios, que eu acho que é um caminho que a gente vai explorar bastante. O caminho de vender também não é nem um pouco trivial, né? Engana-se muito quem fala assim, pô, eu cansei da empresa, Total. vou colocar ela à venda e acha que daqui a um mês ela vai estar com uma grana no bolso, porque certamente vai ser uma jornada de alguns meses, para não dizer alguns anos, para conseguir fazer. E não será a venda dos seus sonhos, com certeza. Não será a venda do sonho. Né? Você vai ter que reconstruir. Você fala, eu não quero mais trilhar esse caminho, eu preciso encerrá-lo. Sim. É muito mais um encerramento do que uma grande conquista, Sim. né? Porque normalmente o pensamento mais evasivo, vamos dizer assim, de querer vender, não vem quando a empresa está em ascensão, né? Uhum. E aí talvez se a empresa tivesse em ascensão, já dentro de uma janela boa de liquidez da empresa, talvez até conseguiria uma boa saída, mas normalmente quando vem esse pensamento mais evasivo, eu não vou dizer que a empresa está em declínio, mas ela já não está mais naquela ascensão que jogaria os múltiplos lá para cima. Então acho que isso seta também um pouco da expectativa. E se a empresa não estiver muito bem arrumada para a venda ser feita, certamente isso, o empreendedor ele vai pagar, os sócios de forma geral vão pagar um pedaço. Sim. Eu acho que só para fechar também, explorando ainda a questão dos caminhos, uma coisa que me vem muito à mente é a motivação inicial que te levou a empreender. Porque se você empreendeu, a gente já gravou episódios para falar e acaba ficando até um pouco ilustrativo, né? Teve um episódio que a gente gravou para falar sobre perfis de empreendedores mercenários e missionários. É bem antiguinho, né? E como sempre, quando a gente aborda esses assuntos meio extremos, o caminho ele tá sempre assim, talvez nenhum nem outro, um pouco dos dois, né? O empreendedor, ele tem que ter um quê de missão, ou seja, de empreender com algo que ele realmente acredita, de uma indústria que ele acredita que ele pode mudar e que ele pode... Mas ele também acredita que ele pode fazer dinheiro com aquilo. Então tem um blend de missionário e mercenário nessa história. Eu acredito muito que quando o empreendedor... ele tem a parte do missionário muito forte dentro dele, ele empreendeu numa indústria que ele gosta, construiu um produto que ele acredita, tem um time que ele construiu. Eu acho que não é muito difícil ele fazer esse exercício de resgate à paixão, é só ele desanuviar um pouco a cabeça, tirar um pouco dessas desilusões que a gente já falou, sair um pouco dessas correntes do tipo assim, pô, o mercado tá uma droga, pô, VC é tudo carrasco, pô, parece que todo mundo dá certo menos eu. Tira essas coisas da frente, olha pro ativo que construiu, dá para se reapaixonar. Agora, talvez e a indústria nos últimos anos pode ter produzido founders que entraram nessa para falar assim, pô, cara, parece que tem gente captando só com PPT, tem umas trends aqui, uma IA, uma fintech, dá para ganhar um dinheiro aqui, eu vou sair, eu tô no meu emprego aqui, sei lá, numa McKinsey ou no mercado financeiro, qualquer coisa, eu vou me aventurar aqui porque parece que tem uma grana. E esse cara que, sei lá, fez uma projeção de, pô, eu vou levantar 2 ou 3 rodadas em um horizonte de 3 a 5 anos, eu faço a minha saída, se depara agora de que talvez ele vai ter que viver a jornada da empresa por 5, 10 anos, essa pessoa pode estar mais frustrada nesse momento. Sim, mas aí já é um erro de origem, né? Uhum. É um erro de origem, né? A expectativa completamente equivocada, né? Também, né? Eu acho que à medida que ele vai empreendendo, ele vai tomando porrada da realidade, né? Uhum. E vai tendo que se adequar, né? Eu acho que tem também, né? O que a gente precisa evitar, muitas vezes eu vejo nos founders, né? É a teimosia também, né? Ou seja, quando o negócio não está bem, né? Teimosia em continuar na mesma pegada ou começar a falar de culpa para todo quanto é lado, né? Menos ele tem culpa, menos o negócio tem culpa. E aí, cara, esse ciclo é um ciclo que não constrói. Sim.
porra, assim, tira isso da frente, para de pensar nisso, né? Uhum. Isso não vai te ajudar a resolver o problema, né? Sim. A gente falou muito do perfil do o founder que culpabiliza e terceiriza a culpa. É o founder alocador em outro episódio que a gente estereotipou um pouco, né? O founder alocador tem muito essa característica de ele entrou, ele gostaria de ficar hands-off, sabe? Entrou meio que pela corrida do ouro, assim, ele não toma partida, porque o founder que está imerso no negócio, que tem paixão, ele tem uma tendência um pouco contrária, de chamar muito para si. Às vezes ele chama para si até responsabilidades que nem eram dele, ele assume a culpa ali, né? Um sentimento, acho que talvez um indicativo de que você possa estar com o viés errado é quando você está mais... o teu objetivo maior é vender a empresa para botar o dinheiro no bolso, né? Uhum. Enquanto que isso deveria ser uma consequência, né, de uma paixão enorme por resolver um problema e fazer a empresa ser boa, efetiva, realmente mudar, né, algo. Sim. Né? Eu acho que quando você tem isso como primeiro e o corolário desse troço é você poder vender e ficar rico e tudo mais, Sim. você já resolve muito problema, porque o teu negócio, de alguma forma, ele vai ser moldado para dar dinheiro. Sim. Né? Para dar dinheiro. Sim. Né? Então, a gente conversa muito, falo muito com empreendedores, né? Ele tem que fazer a conta de quanto que ele pode receber de dinheiro da empresa e quanto que ele receberia de dinheiro aplicado, descontando a inflação, né? Uhum. Então, quanto que é a tua empresa, o seu salário, mais o que você pode receber de dividendo, né? Pega esse valor e pega uma outra situação, quanto que você precisaria de dinheiro aplicado, né? Para te render a mesma coisa, né? Uhum. Tem vez que essa conta ainda não fecha, nem para o empreendedor, é melhor ele continuar com o negócio. Né? Então, dá para você ser feliz, né? Grandes empresários, grandes fortunas são pessoas que são donas de empresa, não pessoas que têm dinheiro só aplicado, né? Então, a felicidade não está só nisso, a felicidade está no que você quer construir, seja com a sua empresa ou com o dinheiro no banco. Sim. Ou o que você quer construir, né? Sim. E sabe que a gente já viveu alguns ciclos na nossa indústria e a gente já começa a ver uma trend de leve, assim, de alguns founders que tem uma deprimência pós-venda da empresa. Sim. Porque muitas vezes a gente vende e o que o founder ele vai tentar de novo a jornada que ele já realizou uma vez, né? Ele vende a empresa muitas vezes como um livramento, por cansaço. Só que passa alguns meses e aquele founder aterriza um pouco, ele vê que tudo que ele quer é ele construir um negócio de novo e etc. E ele já teve isso. É claro que a segunda jornada, tende a ter uma tranquilidade um pouco maior, porque esse founder eventualmente tem uma liquidez, mas eu já acompanho alguns founders que tiveram essa jornada completa e já tem um pouco de um sentimento meio agridoce, assim, em relação a ter saído da empresa. E só para fechar essa parte para a gente avançar, eu acredito que existem aí 3 esferas que vão estar na motivação de alguém que empreende, né? Eu diria grana, fama e legado, né? Cada um tem o seu driver, sem julgar certo e errado aqui. Mas se a pessoa entrou puramente pela grana, talvez numa baixa perspectiva de grana, ela já desmotiva, porque ela não visava construir algo maior, ela só queria pôr grana no bolso. Se ela entrou pela fama, ela sempre se frustra quando ela vê outras pessoas alcançando e ela não. Mas quando ela entra pelo legado, tem um caráter um pouco mais nobre de você construir, e quando você escolhe um, você não negligencia os outros. Se eu fosse falar por mim, por exemplo, desses 3, talvez o fama é o que menos me interessa. Eu prefiro ser conhecido do que ser famoso, vamos dizer assim. Então, de certa forma é importante para mim, mas não no caráter de fama. E grana também é um driver importante, né? Mas eu valorizo mais o legado, assim, meu driver primário é construir um legado que me dê grana. Por que não? Né? Mas eu valorizo, tenho o sonho mesmo de um dia poder falar assim, poxa, sinto que construí algo grande com a Hamper, de um produto que fez bem para muitos clientes, uma empresa que empregou ou emprega muitas pessoas e que mudou muitas vidas, né? Eu acho que isso... E por que não fazer dinheiro pelo caminho? Sim. E voltando no fazer dinheiro pelo caminho, talvez essa é uma das grandes dificuldades. Eu vejo essas provocações, inclusive alguns founders fazendo, os founders de startups, eles não foram ensinados a ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Eles foram ensinados a sempre olhar para o pote de ouro no final do arco-íris, que é o exit. Mas existem caminhos, vamos explorar o caminho do se reapaixonar pelo negócio e tentar traçar
um passo a passo, assim, de como que o founder ele poderia fazer isso. Não, legal. Eu acho que é importante, assim, o reapaixonar pelo negócio. Eu acho que se a gente fosse, né, puxando já o primeiro ponto, cara, você tem que olhar como é que você torna aquele negócio eficiente. Porque geralmente quando você vai olhar, né, empreendedores que estão nessa pegada, é como se ele tivesse assim, ele está faturando 300 e está consumindo 350. Uhum. Né? Então, ele fala, cara, como é... E geralmente ele está ganhando mal, ou ele não está pagando os melhores salários, e aí ele se vê naquele cenário assim... Cara, eu não tô fazendo da melhor forma, assim, não tô pagando todo mundo, ou seja, posso perder todo mundo. Uhum. Se eu parar de investir o que eu tô investindo, acho que eu vou perder tudo, né? Ou seja, aí a empresa vai diminuir mais ainda. E, cara, eu não tô dando resultado, né? Ou tô no 0 a 0 ou tô ainda dando prejuízo, né? Como é que eu saio dessa crise, Essa né? espiral negativa. Dessa espiral negativa, né? Cara, assim, não tem jeito, você vai ter que fazer concessões. Você vai ter que fazer concessões, você vai ter que escolher. Eu tenho um caso meu, ou seja, eu lembro que em 2008, depois da crise lá do Lehman Brothers, tudo isso afetou bastante a gente, né? A gente teve a saída da Mitsubishi, na época lá da MC1 tal, por conta disso, né? E em 2009, cara, a crise era grande, a gente tava faturando... não sei, 1 milhão e gastando 1 milhão e 100. Não lembro mais ou menos dos números, mas dando um exemplo. Eu sei que a gente gastava muito mais do que estava, né? Ou seja, deu uma desestruturada ali na empresa, né? E, cara, foi engraçado. A primeira coisa que eu fiz... Pra você ter ideia como o founder tem que ter a mente aberta, tá? A primeira coisa que eu fiz foi, em primeiro lugar, denunciar um contrato que era 15% do faturamento da empresa. Uhum. Primeira coisa que eu fiz. Você fala, cara, espera aí, você já está consumindo menos. Por quê? Cara, custava mais para mim. Uhum. Aquele contrato era negativo para mim. Se você tivesse uma métrica só de faturamento, você estaria fazendo algo errado, mas como eu a falei, métrica já cara, era eu prefiro eficiência... faturar 500 e dar resultado do que Sim. continuar faturando 1 milhão e não dar. Uhum. Né? E eu lembro que a minha estratégia foi de ir nesse cliente e explicar para o cara a situação e falar, cara, eu tenho 2 alternativas. Né? Ou a gente aumenta em 30% o valor que você está me pagando, né? Ou é melhor a gente cancelar. Né? E aí foi um stick puxa, tal, não sei o quê. No final das contas, ele não quis cancelar. Uhum. E ele aceitou me pagar 25% a mais. Legal. Né? Então, eu aprendi ali também não ter esse medo. Uhum. Né? De falar, cara, é melhor não ter. Eu tô pagando para ter o cliente. É melhor não ter. Então, não tinha jeito. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz, e é meio louca, eu diminuí demais minha área comercial. Uhum. E eu precisava vender, porque na época a gente ainda estava uma empresa muito de projeto, pouco de produto, depois que a gente pivotou. Mas eu queria pivotá-la mais para produto, né? E eu falei, cara, não dá pra gente ficar vendendo errado. A gente tava vendendo errado, né? Então falei, eu prefiro fechar a casinha. Eu já tinha uma base de clientes muito boas, que eu faturava muito pouco. Eu falei, cara, eu vou trabalhar melhor esses clientes, vou trabalhar melhor a minha base e fazer o negócio crescer. Então, eu estou usando não como uma forma de quem está nos ouvindo achar que o que eu fiz está certo, porque eu tinha o meu contexto, a estratégia da minha empresa. Só mas eu tô falando o seguinte, um leque aqui. mas o que eu tô falando é o seguinte, na época, né, até meus investidores falaram, cara, você é meu louco. Uhum. Né? Mas a gente precisou fazer aquilo. Sim. Né? Então, para você tornar o negócio eficiente, né, você tem que tirar algumas crenças limitantes. Uhum. Entendeu? Tirar... Aquela é uma história que você fala muito, você já me aconselhou nesse sentido, mas você já falou também no programa, assim, abandona o plano que já não existe mais e cria um novo plano. E talvez nesse novo plano, você não precisa trazer tudo do anterior. Começa ele um pouco mais lean, dá 2 passos para trás para você poder dar 10 para frente. Cara, depois, eu ter dispensado pessoas não foi legal. São pessoas que estavam comigo desde o início. Não foi legal. Mas, cara, eu precisava fazer. Não tem jeito. Na realidade, era salvar o emprego de 100, tendo que dispensar 20. Né? Eu tinha que fazer. Eu tinha que melhorar a produtividade. Né? Então, assim, você precisa ter a coragem de fazer o que é necessário para a empresa virar lucrativa, virar eficiente. Né? Então,
se você não tornar a empresa eficiente, ela nunca vai dar dinheiro e você vai, na realidade, se enrolar. Ela não Né? tem oxigênio para fazer os movimentos que ela precisa estar sempre estrangulada. Nesse cenário que você falou, fatura 300 e custa 350, acho que é a coisa mais comum. E ela não custa 350 porque o founder está esbanjando de ganhar dinheiro. Normalmente é o cenário que você falou. O founder não está ganhando bem, ele não tem espaço para aumentar, porque a empresa já é deficitária, ele vai se sentir saqueando a própria empresa se ele ainda tentar tirar mais dinheiro daquilo, que fica uma situação horrorosa, né? Ao passo que se nesse mesmo negócio ele conseguisse trabalhar a eficiência de forma que daria, sei lá, uma margem de 20%, pô, nada mal, né? Uma empresa de 300 Sim. mil ao mês, 3.600 ao ano, 20% de margem, 600 mil reais para os sócios decidirem o que fazer com aquele dinheiro, se reinveste em crescimento, se põe uma parte no bolso ou não, não Sim. estaria nada mal, né? Sim, sim. Então, é essa perspectiva. Então, você falou, é certo, assim, o plano anterior morreu. Enterra ele, faz o velório dele, sepulta, mas, cara, Passa o luto e começa passa uma o história luto e nova. começa a história nova. É um outro negócio. Para de viver, sofrer pelo passado que não vai existir mais, entendeu? Não existe mais, já era, acabou. E o futuro que você tinha traçado também já não existe. Então, Sim. vamos trabalhar o que você tem hoje. O que você tem hoje abre a sua mente, né? Torna o negócio eficiente. Mas vamos pensar o seguinte, então, você tem esse primeiro cenário, né? Eu quero fazer, né, a minha empresa, né, me reapaixonar por ela. Então, a primeira coisa, para de ser deficitário. Joia, cheguei no equilíbrio, ou eu já tenho uma empresa no equilíbrio, né? E aí, o que eu posso fazer se eu já tenho essa empresa no equilíbrio, ou ela começa a dar, de repente, alguns indícios de dar para fazer alguma coisa, né? Então, você vê muita empresa assim, tá no equilíbrio e ele tem um caixa. Tem empresa que tem caixa, né? E aí ele fala, o que eu vou fazer com esse caixa? O founder alocador não pode ver um caixa parado que ele quer criar um squad para alguma coisa ali. Não pode ver um caixa. E é engraçado que até, assim, os founders hoje são muito levados a... Cara, você não pode ter dinheiro parado, você tem que investir. Ótimo. Desde que você esteja investindo em algo que está dando resultado. O problema que muitas vezes você tá vivendo é que você está enxugando o gelo. Sim. Você está consumindo caixa para ficar enxugando gelo e para não construir algo maior. Então, cara, nesse sentido, é melhor preservar o caixa. Até você ter uma certeza de onde Você investir. precisa ter certeza, é meio óbvio que a gente está falando. É verdade. Mas a gente, quando o empreendedor está ali no dia a dia, tá enfronhado ali nos problemas dele, parece que essa verdade não entra na cabeça. Sim. É que a pressão por alocação de dinheiro, me corrija se eu estiver enganada, pode estar muito ligada à janela de investimento e desinvestimento que um fundo tem. Então, por exemplo, o fundo colocou 10 milhões de reais numa empresa, ele quer ver aquele dinheiro sendo trabalhado. E aqui eu não estou contando a coisa como se fosse uma questão perversa, eu estou contando a coisa como ela é. Sim. Pô, captou 10 milhões é para alocar em alguma coisa, não captou para deixar aquele dinheiro parado. Isso tem um racional que, vamos lá, o fundo ele investiu no segundo ano do fundo, ele tem 5 anos para trabalhar aquele dinheiro, porque lá para o 7º, 8º ano ele já vai estar falando do desinvestimento. Mas aí não é um founder, não é um gestor, é um apostador. Né? Muitas vezes o empreendedor tem o perfil do apostador. Eu tenho dinheiro e falo, não, cara, eu tenho que gastar esse dinheiro e apostar que vai dar certo. Isso, cara, você não tem que apostar nada que vai dar certo. Né? Você tem que criar as evidências que aquilo que você vai fazer, você não vai jogar dinheiro pelo lixo. Porque, cara, porque parece que o dinheiro é só do investidor, não, é o dinheiro que você vai ter para tocar a empresa. Então, cara, tem hora que se eu não tenho certeza, melhor eu não gastar. Sim. A gente viveu um período de muita abundância de recurso. E aí, cara, você comprava um negócio, né, você comprava o cliente por 100 para faturar 80. Porque o teu negócio não era dar resultado, o negócio era ter a quantidade de cliente, né? Eu acho que tem negócio que tem essa dinâmica. Você vai falar o que o Uber fez tá errado? Não. O que o iFood fez não tá errado. Mas, cara, todos eles, em algum momento, né, pivotaram para dar resultado, né? O iFood já dá resultado há muito tempo, né? O Uber, depois que entrou no IPO, teve que dar resultado, esquece, né? E começou a trabalhar em torno disso. Então, você precisa tomar cuidado, né, com o teu tamanho, a tua estratégia
e não querer gastar o dinheiro, o pouco que você tem, se você tem no caixa, guarde-o para quando você tiver certeza. Sim. Faça pequenos testes, aí é a fórmula das startups normais, cara. Só quando você tiver certeza, se tiver validado alguma tese, é que você vai investir. Agora, invista pouco. Vai investindo na medida da capacidade do seu caixa, né? Então, esse é o primeiro. Agora, tem empresa que consegue, mesmo nessa situação, ainda acessar recursos, né? Tem investidores que você, de repente, você fez ali um aporte com alguns investidores que estão dispostos a fazer uma bridge, a colocar dinheiro ali para dar um fôlego para a empresa e você... Desde que tem um propósito para o dinheiro, né? Ninguém quer colocar dinheiro no caixa só porque a empresa precisa fazer colchão, não é? E tem empreendedor que é muito bom em captar. Sim. Né? Ele consegue falar com os investidores e botar sempre a perspectiva ali do futuro, que o futuro, né? Ele já está apaixonado pelo negócio, ele quase não precisa se reapaixonar. Então, geralmente, aqui é aquele empreendedor que ele consegue transpirar tanta confiança na tese que os investidores vão lá e falam, cara, vou confiar de novo e vou botar mais um pouco de dinheiro, né? Ou aquele negócio do investidor fala, cara, se eu não ajudar ele agora, aquilo que eu coloquei eu vou perder. Né? Como se você não tivesse, talvez, dobrando a aposta e perder mais do que você já estava perdendo, né? Mas, nesse sentido, a mesma coisa vale que a gente falou da questão do caixa. Você tem que ter certeza que tem alguma fórmula para você ir, né? Mas o principal é, cara, não pega esse dinheiro se você não tem certeza. Era isso é que uma eu queria maldição, reforçar. cara. É uma maldição, acho, né? Eu acho que nesse reapaixonar pelo negócio, tem que se descontaminar um pouco dessa máxima que nós founders temos de que a gente tem que estar constantemente captando. E, de novo, não quero problematizar captar. Eu acho que é uma via super ok de ser explorada, mas não pode ser a única. Que eu vejo founders que estão com um negócio estável, é um bom negócio, mas parece que o que motiva ele é a perspectiva de captar grana. E certamente essa não é o único objetivo a ser alcançado, né? Então eu reforço esse ponto que você falou. Só faça a captação se tiver um propósito real para o uso do dinheiro. Não faça a captação pelo hype da captação. E eu acho, cara, que tem um terceiro ponto aqui, né? Quando você quer se apaixonar reapaixonar pela tese, só que você precisa tentar buscar essa eficiência, né? Que a gente está buscando. Cara, faz sentido juntar os trapos com outra empresa que seja parecida com você. Porque facilmente você consegue sinergias de custo. Sim. E talvez nas sinergias de custo, se você tem duas empresas que estão em break-even, mas não estão crescendo, se a gente conseguir consolidar essas teses, além de você ter uma empresa maior, ao você juntar, você vai ter ganhos. Se for concorrente, é só a redução de CAC que você vai ter, porque é dois concorrentes bidando a mesma palavra, se degladiando pelo mesmo lead, só ali você já tem um ganho de eficiência. E você tem, cara, de áreas que estão ali dobradas, que não precisariam, ou seja, você tem um ganho de performance que você começa a gerar caixa. Sim. Uma situação dessa. E talvez ao gerar caixa, vocês já consigam traçar um outro cenário muito mais eficiente para a empresa e se reapaixonar pela tese. Então, eu acho que tem várias alternativas para se falar. A gente falou 3 aqui, né? Três condutas que podem acontecer. E M&A tem sido algo que muita gente tem falado, né? Só que o M&A sempre bloqueia, né? A gente pode até depois, né? A gente já gravou episódios falando sobre isso, né? Bastante, né? Mas sempre tem a questão do ego, né? Tem a questão do quem tá certo, quem tá errado, qual o produto que vai ficar, qual o nome que vai ficar. Tem todas essas características de M&A, né? Aqui a gente pode estar falando majoritariamente de duas empresas parecidas que consolidam, mas, por exemplo, eu fiz 2 M&As de empresas complementares. E eu tive uma busca mais por avenidas de crescimento do que propriamente por eficiência. Depois eu tive que buscar eficiência, mas o meu propósito inicial era avenidas de crescimento. Ou seja, um M&A, ele pode ter vários objetivos. Tem empresa que faz M&A porque quer os talentos daquela outra empresa, ou quer só o produto, quer gerar eficiência. E a gente, de fato, cobriu, vale se o assunto M&A te interessa, eu diria que assim, a gente deve ter uns 3 dedicados, mas em uns 10 episódios nossos a gente cita um pouco das histórias de M&A. Uma coisa que é importante de dizer que por mais que consolidação é um caminho viável
seja para eficiência, para crescimento, que no D+1 o negócio piora antes de melhorar. Isso é uma coisa também importante, que diferente de uma rodada, a rodada no D+1 você tá melhor porque você tá com dinheiro no caixa. No M&A no D+1, você ainda tem um grande trabalho a fazer, porque a sinergia ela é merecida, ela tem que ser conquistada. Não é só o fato de todo mundo ter assinado o MOU lá que fala, nossa, agora a sinergia veio. Você vai ter uma jornada de 6 a 12 meses no mínimo, e aqui falando mesmo empresas pequenas, para você conseguir levar a empresa à sinergia. E talvez ela fique menos eficiente do que ela era num primeiro momento até ela alcançar essa nova eficiência. Sim. E aqui, a gente não tá querendo vender a jornada do herói, sabe? A jornada do cara que, nossa, passou dificuldades, tudo contra ele e tal, e aí ele fez algum momento de superação. E salvou o negócio. E, nossa, salvou e virou o grande super-herói, final feliz, né? Uhum. Não é isso que a gente tá falando aqui. A gente tá falando o seguinte, você tem que se contentar com você vai sempre buscar o melhor, sempre buscar o mais, mas dada a situação, você precisa ter a clareza de desenhar e se contentar com o que é possível se fazer naquele cenário, né? E aí você vai construindo aos poucos, né, saídas desses cenários, né? Uhum. Então, essa consciência precisa estar clara aqui, né? Eu gostaria de colocar aqui uma pitada, que tem muito empreendedor, quando a gente falou que é empreendedor que captou, tem empreendedor que chega nesse cenário, quando ele alcança break-even, ele tem um pequeno caixa, ele sofre uma pressão do investidor e falando, cara, como isso daqui virou, né, a brincadeira que os fundos falam, virou uma padaria, né? Virou uma padaria, cara, é um bom negócio para o founder, mas para mim, como investidor, não é um bom negócio, né? E aí? Né? Cara, você talvez tenha que fazer também um plano de como que você vai repagar ou tirar esses investidores, né? Depende, já converteu, já são seus sócios e tudo mais. Como é que você vai ajustar isso, né? Esse compromisso que você fez também com eles, eu acho até adequado você chegar, sentar e renegociar e ver qual é a melhor forma da gente ficar bem, né? Porque para você, lá, de repente, no futuro, é melhor você ser dono 100% do que carregar um monte de gente que não vai contribuir em nada, né? E se você quiser um dia distribuir um dividendo da empresa, você vai ter que pagar um monte de gente que talvez você não queira, né? Então, pode acontecer isso também, né? Você também tem que levar em conta o que está ali com seus sócios, né? Existem formas de você trabalhar isso, né? E pagar tanto um investidor, quanto um próprio co-founder que também não queira fazer essa jornada, né? É nesse momento aqui, para fazer isso, a empresa também precisa dar lucro. Perfeito. Não tem jeito. E aí aqui a gente tem 2 caminhos que podem desembocar no mesmo lugar, que é ir para a saída. Vamos dizer que o founder ele percorreu toda essa jornada de reapaixonar pelo negócio, só que ele chegou ali no estágio, ele tem outros sócios que não estão a fim de reapaixonar, o investidor já é relevante no cap table e quer forçar a venda. Por isso ele vai entrar numa jornada agora de falar sobre a venda. Ou o caminho é antes disso. O founder ele realmente olha para o negócio, tem uma desilusão muito grande. Pô, a gente conhece founders aí que entraram quase numa depressão em relação ao negócio, que não passa pela cabeça do cara reapaixonar. O que o cara quer, pô, cara, como que eu me livro dessa história me machucando o menos o possível, né? A ponto assim, já ouvi de founders que, pô, cara, se eu conseguisse sair sem dívida, se eu conseguisse ver um quero-quero no meu bolso aqui, eu venderia, sabe? Sem titubear muito. E aí a gente vai para uma jornada de exit que, talvez diferente do que muitos vão pensar, não é muito diferente do que a gente narrou até aqui, porque você não vai vender bem uma empresa deficitária, talvez seja uma hipótese você consolidar a empresa antes de vender, talvez você precise fazer dívida para melhorar a empresa antes de vender, ou seja, você vai percorrer uma jornada, né? E tem que quebrar um pouco esse estigma de que existe, pô, tô desiludido, quero vender, amanhã vai ter um buyer na minha porta, que não vai ser, né? A gente deve entrar numa jornada pelo menos 12 meses, se não mais, né? Eu diria, para você conseguir construir essa venda, né? Eu vivenciei essa situação de ter comprado uma empresa que praticamente a gente comprou pela dívida, né? E eu vi como isso foi muito pesado para o founder. Imagino. Né? Mas aí ele ficou com a gente, ele criou um novo cenário na vida dele, estando com a gente ali. Né? Muito legal isso, né? O sonho dele passou a ser o sonho dividido ali com vocês na MC1. Então,
E, cara, é uma série de problemas que vai acontecendo, é um contexto que a gente não viveu, é fácil você olhar de fora e falar, faria diferente, né? Mas ele chegou naquela situação e ele teve que vender, ou seja, ele praticamente tudo que ele conquistou, trabalhou durante 15 anos, devia ter a empresa, 10, 15 anos, era bastante tempo, né? Praticamente aquilo virou, cara, pelo menos eu não tenho mais dívida e virou um salário. Uhum. Né? Salário, bônus e outras coisas que daí ele foi conquistando mas ele precisava, talvez naquele momento era o que ele precisava, Sim. né? Ele já estava assim, ele falou, cara, eu não consigo mais sozinho, né? Era founder sozinho também, falou, não consigo mais sozinho. E aí, cara, eu acho que a gente conseguiu construir uma coisa muito positiva, né, entre nós e, né, é um amigo até hoje, gosto muito dele, ele também gosta muito de mim, a gente se dá super bem, né? Uhum. E eu consegui, acho que, respeitar o espaço dele, o que ele tinha que fazer e tudo mais, e consegui entender qual que era o valor que ele tinha para o negócio, né? Que também tem um pouco disso, né? Parece que a culpa que eu sentia que ele tinha, que como ele tinha não dado certo, talvez os outros falarem, cara, será que ele tem que ouvi-lo porque ele não deu certo? Cara, isso é duro demais, Sim. isso é um erro tremendo, né, que a gente tem, né? Na Talvez realidade... pela jornada dele ele fosse o que mais sabia na É o que mais sala em sabia. muitos É o ambientes, que né? mais falava pra gente, ó, vocês estão fazendo cagada, não vai por Já ali. conheço esse caminho, né? Então, ou seja, você tem que tirar um pouco dessas culpas, né? E talvez seja a melhor solução, ou seja, é extremo o que eu tô contando, né? É o anti-herói, nem é o anti-herói, é a jornada que não tem nada a ver com essa jornada do herói, né? Aham. Mas acontece, né? Então, eu acho que para evitar isso, o que eu acho que o empreendedor tem que pensar? Você construiu uma empresa. Essa empresa, ela tem um valor naquilo que você construiu, como teve até esse cenário que eu fiz, né? Cuidado para você não chegar num ponto tão extremo, de tanta dívida, de tanta coisa que, Você cara, desvaloriza você completamente. vai, basicamente, as suas dívidas são muito maior do que Sim. um dia alguém possa valorizar esse ativo. Sim. Né? E uma coisa importante de a gente mencionar é que muitas vezes a empresa ela tem valor, mas o valor ele está travado, né? Ele está ilíquido. Então essa empresa Isso. ela precisa ser trabalhada para assim, como que eu melhoro o máximo que eu posso a liquidez dessa empresa para que o valor seja desbloqueado e eu como sócio dessa empresa consiga acessar Sim. esse valor, né? Então, o que eu diria, vou tentar fazer rapidamente aqui, como seria, a gente gosta de dar algumas dicas, né? Mas poderia ser um playbook, o que Ok. o empreendedor poderia fazer? Primeiro, ele tem que ter consciência que não é um processo rápido. É um processo que vai demorar, né? O valor da empresa não está necessariamente, né, naquele o valuation do plano da empresa, até porque aquele plano não deu certo, Aham. né? A empresa, ela pode valer pela base de clientes que ela tem, ela pode valer pelo produto, pela tecnologia que ela tem, ou ela pode valer pelo time. Perfeito. Né? Agora, o quanto ela vai valer depende muito mais para quem você vai vender. Claro. Pelo quão estratégico Pelo quão estratégico aquilo que você conquistou é. Então, do ponto de vista da minha base, o quanto explorar a minha base de clientes com o produto de quem vai comprar, para ele vai ser uma baita vantagem. Ou o contrário, o quanto o meu produto na base de clientes de alguém vai poder alavancar mais coisas para ele, né? Então, eu posso ter um produto X, que é um SaaS, mas ele possibilita que alguém de uma área financeira consiga oferecer um outro produto. Então, você começa a pensar em exits que não são tradicionais. Não é vender só para um fundo, não é vender para um private equity, não é vender para um competidor. São negócios que podem usufruir daquilo que você conquistou, que você construiu para um outro fim. Você pode ter o time, né? Ou seja, eu tenho um time de tecnologia para um determinado ponto, né? Não teve há um tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, a iFood, por exemplo, comprou uma empresa de Minas que era só de IA. Perfeito. É o tal do acquihiring, né? O Itaú já fez alguns acquihiring. O Nubank comprou aquela plataforma tech, se eu não me engano, só por conta do time de desenvolvimento. Sim. Tem alguns cases Tem aí, alguns né? cases. Então, ou seja, se você... Agora, o que você precisa? Tendo essas 3 possibilidades que a gente colocou aqui, podem existir mais, mas E acho que a melhor é quando você consegue unir todas, né? Porque senão você está fazendo uma venda meio que descasada, né? Isso. Mas imagina que você consiga unir e você, para cada um desses cenários, você comece a mapear quem poderia se beneficiar de ter aquilo. Perfeito. Tem negócios que você pode vender até para próprios clientes.
Os clientes, talvez, aquilo é tão importante para o cliente que talvez o cliente se interesse em comprar aquilo. Sim. Algum cliente, algum parceiro e tudo mais, né? Então, como é que você pega isso e você mapeia? E aí, o trabalho que você tem que fazer dos 12 aos 24 meses para você poder viabilizar uma venda essas pessoas te conhecem. Né? Eu acho que a brincadeira aqui é o seguinte, o melhor press release que pode ser feito hoje, né? Porque press release, né, mudou muito, né? O que é fazer PR, né? Mas se você fizer um press release da sua empresa para quem possa comprar a sua empresa, ou você começar a fazer comunicação, tentar fazer parcerias com essas empresas que podem se interessar para eles te conhecerem, vocês fazerem alguma coisa junto e quem sabe isso evoluir no M&A. Sim. Ou seja, é uma jornada. É uma jornada. É uma jornada. Mas você tem que começar isso o mais rápido possível. Né? Eu separaria, César, eu não tenho a experiência, o conhecimento de causa que você tem, porque você já fez uma venda, mas além de conhecer bem a sua história, eu conheço de alguns amigos próximos. Eu separaria essa jornada em 3 estágios e eu diria que tranquilamente cada um desses estágios pode levar 12 meses, né? Você tem por isso que é difícil seguir sem ter algum nível de paixão, porque ou você vai ter que se conscientizar que sem paixão vai ser duro e eu vou encarar pela disciplina, né? Mas você vai ter que ter ali uns 12 meses pelo menos arrumando a empresa para destravar o valor que está travado de uma empresa eventualmente deficitária ou que não cresce. Você vai ter que melhorar ali os índices da sua empresa para ela se tornar mais líquida. Na segunda etapa, você vai ter que buscar esses compradores e muitas vezes o founder ele tem um target óbvio e fica muito preso a ele, mas você vai ter que criar possibilidades para você, diferentes teses. Sim. E aí vamos dizer que você encontrou alguém que tem encaixe na tese, se você precisar contar ainda com uma terceira etapa, que é o earn-out, que é uma etapa onde você vai construir valor para sua saída, porque eu acho que é uma ingenuidade o founder ele pensar que ele vai vender, assinar um contrato, dar chave, caiu uma TED. Talvez tenha algumas histórias que são muito exceção, que isso acontece, mas provavelmente ele vai permanecer ali no ativo por uns 2 anos, o que até para ele é bom, porque talvez uma grande parte do valor que ele não desbloqueou na pré-venda, ele consegue desbloquear em earn-out e ainda acessar aquilo. Então, jornada de 3 aninhos aí, tranquilamente, do momento que ele toma a primeira iniciativa em querer vender e tá de fato fora do negócio, pelo menos 3 aninhos aí. Ricardo, só para concluir essa parte que você falou do earn-out, né? É importante o empreendedor entender que quando ele vai fazer... Vamos pensar fluxo de caixa descontado, né? Que é um método de valuation bem comum e numa venda assim, provavelmente vai tentar fazer alguma coisa de fluxo de caixa descontado e aí a empresa praticamente não tem resultado e seria zero, né? Mas ele vai falar do futuro, o que a empresa tem e tal. Vamos supor que a empresa tenha um pequeno resultado, mas ele também queira vender de qualquer jeito, né? A gente tem o valuation pelo que a empresa fez até agora e tem o que a gente chama da perpetuidade, né? Qual é o valor ali, né? O valor intrínseco e o perpétuo, né? Esse valor futuro vai ser o próprio founder que vai construir, é o earn-out. Né? E muitas vezes a grande pegada do valor, 60% do valor pode estar no earn-out. Perfeito. Não é incomum você ter isso, né? Só que a grande verdade, né? A gente falou dos 2 cenários, mas a realidade que o founder precisa encontrar, esse founder do segundo cenário que quer vender, é que ele vai ter que achar meios de se reapaixonar pelo negócio. Vai. Vai ter. Nem que seja temporariamente. Temporariamente, porque se ele não conseguir mudar a cabeça dele e renovar esses votos e ficar durante esse período... Não vai ter energia para fazer o plano. Não vai ter energia. Então, tem que se apaixonar. Então, ache os mecanismos, o que precisa acontecer. Faça essa pergunta para você. O que precisa acontecer para eu dar aquela respirada e retomar a força na empresa, né? Porque qualquer um dos 2 cenários que a gente falou, isso vai ser condição sine qua non, né? Perfeito. Aproveitando esse clima aí, bora puxar nossos ups and downs? Bora lá, Rick. Vou começar aqui com o meu up, tá? Uma brincadeira que o pessoal fazia comigo, mas acho que era uma prática meio Caxias que eu tinha, mas acho que é muito boa, né? É ter o plano B. Né? Eu era tão categórico no plano B que eu tinha na cabeça assim, eu falava, cara, se eu tiver um momento de crise, um problema, o César do passado precisa descrever para o César do futuro, que estará vivendo, né, o problema, alguém lá do passado, né, o César do passado vai instruí-lo o que ele precisa fazer. Era essa meio que a lógica que eu usava, né?
E eu escrevia, eu realmente escrevia e eu tinha eu imprimia e ficava na minha gaveta. Então, eu tinha assim, por exemplo, se acontecer esse cenário que é um cenário ruim e esse cenário que é o catastrófico. Então, se eu acontecer algum problema, eu perder 15% da receita, 10% da receita, ou se eu perder 30%, 40% da receita, o que eu vou fazer, né? Então, lá, era meio cruel até, porque eu definia quem que eu ia mandar embora, que cliente eu ia demitir, Cara, eu tinha esse cenário, né? E até tinha gente que eu olhava aquilo e falava, nossa, você gosta de sofrer muito antes, né? Mas para mim era importante, eu sabia que se no futuro eu precisasse usar aquele negócio, eu tinha ali a clareza, né? Era só seguir o plano. Eu não ia querer hesitar. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente tem essa questão do hesitar do que fazer. Né? Ou muitas vezes você tem o nervosismo do momento que o problema acontece, você precisa tomar uma ação, melhor você já racionalizou a melhor hipótese quando você estava com a cabeça no lugar, né? Então, eu gosto quando eu vejo assim, outros empreendedores que planejam melhor as situações, né? Que sabem lidar, que tem pelo menos um framework aí para... No meu caso, era bem extremo o jeito que eu fazia, mas eu gostava, eu acho que era uma prática legal. Eu precisei usar uma vez só, né? E não foi um cenário catastrófico, mas eu precisei usar uma vez. E foi muito bom ter aquilo escrito para mim, né? É que nem um seguro, né? Que você paga ele, só que o dia que você precisou, você fala, cara, que bom que eu sei, porque eu sempre fui isso, ansioso como CEO, sabe? Poxa, será que as coisas vão dar certo ou não? Então, quanto mais as coisas davam certo, você ficava com medo. Será que... E se acontecer alguma coisa, né? Então, eu tinha um pouco disso, né? Dessa ansiedade. Acho que da idade, era muito novo e tal. E aí, para mim quando eu olhava, eu tinha aquele material ali, me dava uma segurança, me dava uma tranquilidade. Então, eu acho que é uma prática bacana. Legal. Bom, meu up, assim, eu me identifico em grande parte com coisas que foram faladas aqui, em especial com a questão do se reapaixonar com o negócio, né? Eu confesso que eu tive um momento de desilusão ali com a Hamper, num momento talvez pós-pandemia, onde as coisas estavam muito estranhas, e o que me conforta, e o ouvinte do Startups and Downs vai poder apreciar isso, é que a gente convidou pelo menos outros 3 convidados que vão citar esse momento de 2021, 2022 como um momento meio emblemático, né? Então eu tive... Porque talvez naquele ponto eu perdi alguns dos maiores elementos de conexão que eu tinha com a própria Hamper, que era ter o time no escritório, era fazer os eventos e ter contato com o público na ponta. Eu até aquele ponto tinha tido co-founder, parceiro de jornada ali eu não tive. Então eu me vi sozinho e distante de muitas das coisas que eu gostava da empresa, ao mesmo tempo que a gente tinha dado um estirão ali em 2022, a empresa estava disfuncional, tinha muito problema, enfim, tudo isso me causava um desgosto, né? E em um determinado momento eu precisei fazer um exercício de gratidão, de entender que, embora eu tivesse com todos aqueles desafios, primeiro, eu deveria ser muito grato por poder trabalhar na empresa que materializa o meu sonho, e a Hamper é uma materialização do meu sonho, ela é o que eu envisionei fazer, sei lá, 10, 12 anos atrás. E também entender que eu estava vivendo todos aqueles problemas, mas se estava no alcance de alguém resolver aquilo tudo, foi o meu. Então, acho que eu vivi essa reconexão com a empresa, impressionante como eu consegui me reenergizar, assim, me reconectar, e desde então eu consegui capitular, assim, e a gente realmente entrar num novo momento da empresa. Boa. Falar dos meus downs, né? O que eu vou trazer aqui é founder teimoso, o founder eterno apaixonado e o founder com síndrome de incompreendido, né? Ou seja, é só ele viu alguma coisa e mais ninguém consegue ver. Né? Isso são algumas das características que você tem que tomar muito cuidado, que você pode não estar crescendo, mas essas coisas podem te levar para a morte, né, da empresa, para a morte do negócio. Né? Então, tem sinais, ou seja, que estão muito claros. Você tem que ouvir as pessoas, né? Você tem que dar atenção. Não é você não ser persistente, mas quando as pessoas estão gritando algumas coisas, os dados estão gritando essa outra coisa, e você continua fazendo a mesma coisa, o resultado não vai mudar. Né? Então, precisa ter flexibilidade, você precisa pensar em, quiçá, fazer um pivô do negócio. Mesmo, mas está estável, mas, cara, tá bom assim? Não tá bom.
né? Então, tem que tomar cuidado. E essas três características, né? Teimosia, paixão pelo produto, né? Pelas coisas que você construiu, e essa questão de se sentir injustiçado, incompreendido, são três características muito comuns, né? Que você tem que tomar cuidado. Boa. O meu down vai para algo que a gente falou, foi uma fala minha ali, por volta do meio do episódio, eu falei das esferas de motivação dos founders, né? Eu citei grana, fama e legado, e eventualmente qualquer escolha para uma única esfera vai causar um desequilíbrio, mas eu acho que founders que entraram nesse jogo, principalmente mirando grana, quando você perde a perspectiva de novas rodadas ou a perspectiva de um exit poupudo, perde completamente a motivação, afinal o único driver daquele founder era a questão grana. E eu digo isso porque assim, o investimento na startup, ela não é um investimento só de grana, é um investimento de tempo, de energia, de anos da sua jornada. Então, pô, se o cara estava querendo só capitalizar mais o tempo e a grana dele, talvez ele deveria ter escolhido outro tipo de ativo. Coloca o dinheiro na bolsa, que se um dia você não estiver contente, você tira, ou tantas outras oportunidades, né? Empresa, a gente cria vínculos sérios, né? A gente gera empregos, a gente cria clientes, a gente coloca a gente no nosso cap table, que são coisas muito sensíveis de você reverter depois, se em algum momento você fala, poxa, não era bem isso que eu queria, agora que eu vi que eu não vou pôr a grana que eu imaginei dentro da linha do tempo que eu imaginei, eu já não tô mais tão energizado. Acho que esse camarada escolheu ou o jogo errado ou o tipo de ativo errado para investir. Sim, é isso aí. Fechou? Fechou, cara. Valeu, até o próximo. Até.